Irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias junto comigo, por favor, em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 1, por gentileza. Só um instante, vamos verificar uma questão aqui. O som. Alô, som. Não. Hebreus capítulo 1. Muito bem. Pode soltar para mim lá, Gá, por favor. Irmãos, nós iniciamos na semana passada, eu tenho feito isso nas últimas semanas, aí no último mês praticamente, de dividir a mensagem em duas partes, né? E nós iniciamos na semana passada uma exposição de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, né? E na minha versão aqui, o título desta passagem é A Revelação de Deus, né? E foi justamente esse título que eu dei para essa reflexão. A revelação de Deus. Nós focamos nos versículos 1 e 2 semana passada. E hoje nós vamos concluir com a graça de Deus, né? E focar nos versículos 3 e 4. Tá bom? Nós vamos ler todos os quatro versículos, mas o nosso foco de reflexão hoje vai ser no 3 e no 4. Tá bom? Então, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 4, tá bom? Nós vamos ler todos, ok? Diz assim então a palavra de Deus: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este foi o texto que nós focamos na semana passada, tá? E agora versículo 3 e 4, que vai ser o ponto de reflexão de hoje. Verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que está aqui diante de nós. E como temos continuamente orado, Pai, nós declaramos, nós cremos que ela é poderosa para transformar a nossa vida, transformar a nossa história. E isso, ó Pai, pela ação do teu Santo Espírito, que faz essa palavra se tornar viva, mais do que meras letras impressas em um papel, mais do que meras frases construídas. É o teu Espírito Santo quem torna isso real para nós. Nós cremos nisso. E nós te pedimos que nesta hora essa palavra possa passar por esse mesmo processo, Deus, que o teu Espírito Santo vivifique no nosso coração, meu e dos meus irmãos, estas palavras, ó Pai, para que elas possam ganhar significado, ganhar sentido para nós, ó Pai, para que nós possamos enxergar nelas palavras de vida, Senhor. Em nome de Jesus e para a tua glória. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e me ajuda a comunicar essa palavra, Pai. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe quanto sou pequeno, mas eu me apoio nesta hora por completo no Senhor, colocando a minha dependência 100% em Ti, Senhor, para comunicar esta palavra aos meus irmãos. Que o Senhor me ajude e me abençoe. Me cubra com o sangue de Jesus Cristo nessa hora, por favor, em nome de Jesus. E abre os ouvidos de cada um que está aqui hoje para escutar essa palavra, de cada um que vai ouvir depois nas mídias sociais esta palavra, para que ela possa realmente vir ao encontro de cada coração, conforme a necessidade de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Fala, Espírito Santo de Deus, com cada um de nós, porque nós, teus servos, te ouvimos. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, então a gente iniciou na semana passada, né, essa reflexão sobre a revelação de Deus. E a gente focou nos versículos 1 e 2, que eu quero ler bem rapidinho aqui de novo com você, só para a gente fazer refrescar a memória. Eu vou pontuar algumas coisas principais que a gente falou na semana passada, tá bom?
Então, versos 1 e 2, me acompanha ali na tua Bíblia, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, alguns pontos principais que a gente viu na semana passada, tá? É que o objetivo da carta de Hebreus, de forma geral, é estabelecer a superioridade e a divindade de Jesus sobre toda a criação, sobre todos os anjos, sobre todos os seres celestiais e, inclusive, sobre os rituais religiosos do Antigo Testamento, certo? Porque a nova aliança, que nós chamamos, estabelecida através do sacrifício de Jesus, ela é superior à antiga aliança, que havia sido firmada ali através de Moisés, né? No caso, na entrega dos mandamentos, no estabelecimento de toda a lei mosaica, né? Mosaica que a gente chama porque foi por meio de Moisés, né? E ali na antiga aliança, os sacrifícios de animais eram continuamente oferecidos como forma de expiação de pecados. Para perdoar pecado tinha que, é o que a gente diz, né? A palavra fala sem derramamento de sangue não há expiação de pecados, não há perdão de pecados. Então, alguém tem que morrer por conta do pecado. Alguém tem que morrer, alguém tinha que morrer, né? Então eles ofereciam animais em lugar da pessoa, do ser humano, para que pudesse o pecado recair sobre aquele animal, a ira de Deus recaísse sobre ele, né? Isso era a antiga aliança. Mas a nova aliança, aí o negócio já mudou de figura, né? Porque Jesus, e por isso que nós o chamamos de Cordeiro de Deus, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o sacrifício perfeitamente eficaz, o sacrifício eterno, o sacrifício que foi oferecido uma única vez, não precisava oferecer de novo. Então esse é o Cordeiro de Deus, sacrifício perfeito, único. E acabou o sacrifício de animais. A antiga aliança ficou para trás. Esta é a nova aliança em Cristo Jesus, né? E a palavra fala ali ainda, né, que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos profetas, né? Nós lemos ali no versículo 1. E eu comentei na semana passada que a criatividade, né, o destaque para a criatividade e o dinamismo de Deus, a forma dinâmica com que Deus falava com o ser humano, né? Deus falou com Moisés na sarça ardente, Deus falava através de visões, a visão de Isaías, né, no templo. Deus falava através de sonhos, Deus falava através de anjos enviados sob a ordem dele para entregar uma mensagem. Desta forma foi com Maria, por exemplo, né? O Senhor falava através do Urim e Tumim, que eram aquelas duas pedras que o sacerdote utilizava. Ele lançava para entender o que Deus queria dizer a respeito de determinado assunto, sob a inspiração de Deus. E Deus falou também, citei, né, através do arco-íris. E até hoje, né, nós somos lembrados de que o arco-íris é o símbolo dessa aliança estabelecida com o ser humano, de que a terra não mais seria inundada por um dilúvio. Deus falou com o povo através das colunas de nuvem e de fogo, para direcioná-lo em todos os momentos, de dia e de noite. Então veja que Deus ele tem uma forma muito criativa de se comunicar com o ser humano, né, ao longo da história, né? Só que o versículo 2 ele traz uma informação nova ali, né? Porque depois de tudo isso, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, o Deus Filho, ele se fez carne, ele habitou entre nós aqui nesta terra, e ele passa a falar com o povo, diretamente, em carne e osso. Literalmente isso. Em carne e osso, encarnado. Ele fala com o povo como sendo a própria manifestação de Deus. E nós lemos isso, né? Que no versículo 2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Antes ele falou pela sarça ardente, pelos sonhos, um monte de coisa. Mas agora ele passou a falar pelo Filho. Então veja, o próprio Deus, ele transcende o seu próprio nível de criatividade, até comentei isso, né? E ele próprio, através da pessoa do Filho encarnado, vem até aqui conversar diretamente com a gente, né? E eu trouxe também na conclusão da mensagem um contraponto entre esses dois versículos, de Deus ter falado de várias maneiras no passado e
nos últimos dias, agora mais recente, ter falado pelo Filho, né? Através de Jesus. E eu trouxe ali a reflexão: a que vozes nós temos dado ouvidos? Porque Deus falou de muitas maneiras lá atrás, mas hoje Ele fala pelo Filho. Mas muitas vezes nós acabamos dando ouvidos para outras coisas. E outras coisas muitas vezes que se intitulam, auto-intitulam como sendo a voz de Deus. E muitas delas na realidade não são, né? Então a que vozes nós temos dado ouvidos? Porque nós temos que lembrar que o Senhor Jesus é superior a todas as coisas. Nós acabamos de ler aqui, né? E Hebreus fala sobre isso de uma forma geral. A superioridade de Jesus sobre todas as coisas, ela é um fato. Ela é real. E toda a Escritura é voltada para Jesus. Então não tem melhor maneira de entender o que Jesus quer falar a não ser na Bíblia. A não ser na palavra. Né? Todo mundo tem uma dessa em casa, todo mundo tem uma dessa no celular. Deveríamos ter, pelo menos. Então é aqui que a gente encontra o que Jesus quer dizer, né? E basicamente foi esse o teor da reflexão da semana passada, tá? E eu quero dar sequência aqui a partir do versículo 3. Eu peço só desculpa para os irmãos, eu estou com o nariz um pouquinho entupido, mas eu vou me apoiar na graça de Deus para conseguir concluir essa minha fala, tá bom? Versículo 3 então ali. Acompanha ali comigo a leitura novamente, por favor. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 3. Vamos dividir ele em algumas partes aqui. Resplendor da glória, né? Ele que é o resplendor da glória, ou o esplendor, né? Resplendor significa brilho, uma claridade intensa, né? Esplendor também seria uma forma de um sinônimo ali, digamos, né? Resplendor. Então, ele que é o brilho da glória. Jesus é o brilho da glória de Deus. Jesus é a claridade intensa que reflete a luz do Deus Pai. É isso que ele está nos dizendo aqui. E você não precisa abrir, mas o capítulo que eu mais gosto da Bíblia, eu não posso deixar de citar continuamente aqui, João capítulo 1, no versículo 4, essa palavra diz: nele, ou seja, em Jesus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então veja, Jesus ele não era uma luz refletida de outra fonte. Vamos pegar aqui os astros, né? O Sol e a Lua. A Lua, ela reflete a luz, certo? Reflete a luz do Sol, né? Por isso que nós a enxergamos. O Sol, por sua vez, ele é a fonte da luz, né? Ele tem luz própria. E é desta maneira, pegando essa analogia, Jesus não é como a Lua, que reflete a luz de outro, mas ele é a própria luz. Por isso que nós o chamamos de Sol da Justiça, porque ele é a própria luz que ilumina a nossa vida, que é a luz dos homens, né? E se nós passarmos adiante ali, depois do resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, né? A expressão exata do ser do Deus Pai, né? E a expressão exata aqui, puxando do original grego, ele é do termo caracter, de caractere mesmo, né? Caráter, né? Característica, é tudo a mesma raiz, né? Caractere. E isso significa impressão. O significado da palavra na raiz, ela é impressão, uma representação, uma reprodução exata, ao pé da letra, né? E essa palavra ela era usada naquela época do Novo Testamento ali, para se referir à imagem gravada em uma moeda, né? Até hoje já está, enfim, ainda se usa bastante. Essa semana eu tive que trocar um dinheiro lá de moeda, ainda tem pessoal de farmácia, desses lugares sim gosta, né? De bastante moeda. Mas o fato é que tem aquela figura na moeda, né? Acho que é Princesa Isabel, na nossa aqui, não sei, enfim. Mas o fato é que tem a imagem ali na moeda. E até a gente lembra daquela ocasião, Mateus 22, você não precisa abrir, mas Jesus foi questionado ali acerca do imposto, né? De que ele deveria entregar o imposto, ele foi confrontado ali.
E ele pergunta ali de quem que era a imagem gravada na moeda. E eles respondem, de César. E ele então, né, responde novamente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, nessa moeda deles ali, eles enxergavam a figura de César, a imagem de César, tal como ele era de fato, nas suas feições. Era a reprodução da imagem dele, né? E aqui o raciocínio é o mesmo. A expressão exata do seu ser. Jesus tinha essa expressão na sua face do próprio Deus. Quando se olhava para Jesus, via-se a imagem do próprio Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui nesta palavra. Porque também o próprio Jesus fala acerca dele mesmo, você não precisa abrir, mas João 14:9, Jesus afirma: quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque Filipe perguntou, né, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala, Filipe, vocês já estão andando comigo há tanto tempo, e você ainda me pergunta, você ainda me pede que você quer ver o Pai. Você não entendeu, a sua mente está fechada. Quem vê a mim, vê o Pai. Entenda. Jesus respondeu dessa maneira para ele, né? Quem vê a mim, vê o Pai. E é isso que ele está dizendo aqui, a expressão exata do seu ser, né? E a sequência do texto fala assim, sustentando todas as coisas. Sustentando todas as coisas. Então veja, tudo isso aqui, irmãos, ele está falando sobre Jesus, tá? Ele começa o versículo 3, né? Ele, Jesus, que é o resplendor da sua glória, que é a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas. Aliás, vamos até aí, né? Vamos dividir até aí. Sustentando todas as coisas. Então Jesus sustenta todas as coisas, é isso que ele está dizendo, certo? Então veja que eu falei na semana passada a respeito da criação, né? do conceito do Logos, né? Eu venho falando isso nas últimas pregações, que o Logos, que é o verbo, né? É a razão que está por trás de todas as coisas, conforme o conceito grego. E este é Jesus, ele é o verbo vivo, ele estava presente na criação com Deus, quando Deus disse, porque ele é o verbo, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, mas quando ele fala aqui sustentando todas as coisas, a gente entende que Jesus ele não foi apenas o meio pelo qual todas as coisas foram criadas, lá no Gênesis, conforme nós lemos. Não foi apenas ali, na criação. Mas Jesus também foi e é o meio pelo qual todas as coisas permanecem, continuam, se mantêm, são sustentadas. Como é que fala aqui, ó? Sustentando todas as coisas. Jesus ele permanece sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui é um reforço da ideia de que Jesus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Porque ele continua sustentando desde a criação e até hoje, e até a eternidade. E conforme a autoridade dada a ele por Deus Pai sobre os céus e a terra. Lembra, ele fala lá em Mateus 28, né? Toda autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. Então, é por isso que ele sustenta todas as coisas. Porque ele tem toda a autoridade. Porque ele é superior a todo e qualquer outro ser, ou ritual, ou qualquer outra coisa. É isso que nós estamos percebendo aqui no relato de Hebreus. Jesus é que mantém a existência de todas as coisas, inclusive a minha e a sua. Não nos enganemos. Ele é que mantém a nossa existência. Ele é que cuida de nós em todas as coisas. E veja que o texto continua, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Pega esse fragmento ali. E palavra aqui, eu tenho falado... Só um instante. Eu tenho falado aqui, como disse há pouco, a respeito do Logos, né? Que é essa tradução para palavra. Mas aqui é uma palavra diferente que a gente tem para palavra, né? É um termo diferente que a gente tem para o que ele nos diz aqui como palavra, né? Pela palavra do seu poder. Essa palavra que ele diz no texto aqui não é Logos, que ele usa para se referir ao verbo. É a palavra rema.
rema. Talvez alguns já tenham ouvido falar a respeito disso, né? Que se tem aí hoje significado como uma palavra revelada, né? Uma palavra diretamente de Deus. É o que se fala por aí, digamos, né? Mas rema, esse termo do grego, ela se refere à palavra que é dita por alguém. Alguma palavra que é dita, que é proferida, certo? É como se eu estou falando aqui com vocês, as palavras que estão saindo aqui são rema. São palavras que são ditas, proferidas, certo? Vocês estão comigo? Amém. Graças a Deus. Então, diferente de logos, o logos ele indica, como eu falei, a razão por trás da existência de algo, aquilo que mantém, né? Jesus, certo? Agora, logos, né, se refere à palavra viva, ou diretamente à pessoa de Jesus, nesse sentido das Escrituras. Já rema, então, ele se refere às palavras que são faladas, proferidas. E nesse sentido, então, a palavra do seu poder, que diz aqui no texto, a rema do seu poder, ela indica as palavras proferidas por Jesus, reveladas por Jesus. Quer dizer, então, a revelação da sua vontade através dele mesmo. Ele é o Logos, ele é o verbo vivo. E ele, digamos assim, para a gente entender melhor, né? Ele proferiu rema. O que ele falou foi rema. Foi a palavra revelada. Certo? Por isso que se diz que uma palavra rema, uma palavra revelada, né? E tal. Mais ou menos nesse sentido. Mas a gente não pode fugir das Escrituras para entender isso, né? Se basear no que a gente escuta, tem que ir para a Bíblia. Mas então a gente vê aqui que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela rema do seu poder, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele ordena. É por meio disso que ele sustenta todas as coisas. Né? Deus disse, haja luz, proferiu uma ordem, vento se aquete, mar fique quieto. Ele proferiu palavras, ordens. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ele profere palavras, ele revela a sua vontade. Ele queria que naquele momento o vento ficasse quieto. Ele queria que naquele momento o mar se aquietasse. E é isso que nós precisamos entender, não apenas na figura da palavra. Mas nesse sentido nós podemos sim buscar a vontade de Deus, a palavra rema, o que ele profere a respeito do problema que eu estou passando, a respeito do problema, da situação que você está passando. Nesse sentido nós precisamos buscar o que Deus quer dizer. E nós vamos conseguir entender aqui, volta aqui, não tem jeito. É aqui. Acompanhe lá comigo a sequência do texto, por favor. Diz assim, metade do versículo 3 ali. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Então veja aqui que o texto é bem claro, né, nesse sentido, de que depois da humilhação, né, de ter se encarnado, de ter se submetido a se manifestar nisso aqui, na carne, que um dia vai ser enterrada e vai ser corroída, ele se submeteu a isso aqui. A gente não pode se esquecer disso. Depois dessa humilhação de ter se encarnado, e não fosse o bastante ter se oferecido a si mesmo em favor de pecadores, nós, e com isso ele nos reabilitou a ter nova comunhão com Deus. Depois dessa humilhação, e tendo cumprido a sua missão com 100% de êxito, porque ele era o Cordeiro perfeito de Deus, Jesus então ele se assenta à destra, à direita de Deus Pai, à direita da majestade, né? Lembra que eu comentei na semana passada sobre os ofícios de Jesus, né? Da superioridade dele como profeta, como sacerdote e como rei, né? Ele era o mensageiro dele mesmo, digamos assim, né? O profeta maior, vamos colocar nesses termos. Ele era não apenas um mensageiro, mas ele era a própria mensagem. Ele era o sumo sacerdote, porque só ele mesmo poderia se oferecer em sacrifício.
Quem mais apto para oferecer o Cordeiro de Deus como sacrifício em favor da humanidade? Só ele mesmo, não tinha outro. E a superioridade dele como rei. Então, depois de passar por todo esse processo, ele se assenta à direita da majestade, nas alturas. Ele reina junto do Deus Pai, está sentado à direita dele. E ele então assume a sua posição ali também de sumo sacerdote, que havia se oferecido a si mesmo como Cordeiro de Deus. E ele assume a sua função, melhor dizendo, de mediador, de intercessor do homem perante Deus o Pai. É por isso que eu comentei na semana passada também que às vezes a gente fica dando atenção a vozes e vozes e vozes, sendo que tem uma voz só que a gente precisa atender, que a gente precisa saber a vontade. Porque ele é superior a todas as outras coisas. Não preciso ficar me concentrando nas visões, nas emoções, nos arrepios na hora do louvor, no fulano de tal. Né? Aquele negócio do crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Não! Nós temos que orar. Se eu ficar só dependendo aqui do Marcos, ora por mim, tal, irmão, porque... Não posso ter intermediário. Nós somos nós e Deus, diretamente, através de Jesus. Ele é o único intercessor, ele é o único mediador. E é isso que ele está falando aqui para nós, que ele assume essa função de fato, se assentando à direita da majestade de Deus. Ainda estão comigo? Amém, amém. Versículo 4, leia aqui comigo também, me acompanhe ali por favor. Depois de dizer tudo isso, ele fala: tendo se tornado, ainda a respeito de Jesus, tá? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E você não precisa abrir esse texto, mas eu vou ler aqui muito rapidamente. Capítulo 18, versículo 10 do Evangelho de Mateus. Essa palavra nos fala assim, ó. Palavras de Jesus: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Aí presta atenção agora. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Essa é a segunda parte que eu quero focar. Eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Estão vendo o que esse texto está nos falando? Que os anjos constantemente contemplam a face de Deus. É isso que ele está nos dizendo, Mateus 18:10. Você pode ler depois, na sua casa. Os anjos constantemente, incessantemente veem a face de Deus. Contemplam a face de Deus. Mas apesar disso ser uma verdade, porque o próprio Jesus atesta isso, dos anjos contemplarem a face de Deus incessantemente, nós sabemos e nós entendemos aqui em Hebreus que Jesus é muito superior a eles. Jesus não apenas contempla a face de Deus. Não. E Jesus é muito superior porque esse próprio trecho de Hebreus nos deixa aqui pelo menos 2 motivos para isso. Primeiro, que ele se assenta à direita da majestade de Deus. Só Jesus. Os anjos não têm esse privilégio. Eles são subordinados a Deus. Mas Jesus se assenta à direita. E a partir do versículo 5, se você quiser ler ali na sua casa, em Hebreus 1 mesmo, a partir do 5, fala um pouco sobre isso. Sobre a comparação entre os anjos e o Senhor Jesus. Então, primeiro que o Senhor Jesus ele se assenta à direita da majestade de Deus. Segundo que ele herdou um nome mais excelente, superior do que todos eles. Final do versículo 4 ali, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus é maior do que os anjos. Isso é um fato. Ele é a manifestação do próprio Deus, sendo Deus Filho. E abra lá comigo também, por favor, Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Texto bem conhecido também. Capítulo 2. Se puder projetar lá para mim também, por favor. Filipenses 2, a partir do versículo 7.
Filipenses 2, a partir do verso 7. Na minha Bíblia, esse trecho ali tem o título: O exemplo de Cristo na humilhação. Carta de Paulo aos Filipenses, está sendo projetado ali também, capítulo 2, verso 7. Vamos ler até o 10. Diz assim: Antes, falando de Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja que primeiro ele passou pelo processo de humilhação, de ter um corpo humano, né? A partir do versículo 9 ali, então, fala a exaltação de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. E o 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Lembra? Toda a autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. E aqui ele está falando para que ao nome dele se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que todo o joelho se dobre sobre o único que tem autoridade, que é digno de receber essa adoração, essa devoção. E abra lá comigo apenas mais um texto, por favor, Atos, capítulo 4. Está um pouquinho para trás ali, Atos, capítulo 4. Projeta lá para mim também, por gentileza. Versículos 10 e 12. Atos, capítulo 4, versículos 10 e 12. Está sendo projetado ali também, Atos 4, verso 10. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pula lá para o 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse aqui é um trecho do discurso de Pedro perante o Sinédrio, né? Então veja que é sempre importante a gente lembrar, e o óbvio precisa ser dito, que a palavra se completa. E a palavra é toda voltada para Jesus. Tá? Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Então veja que a palavra se completa no sentido de que não há outro nome que seja maior do que o nome de Jesus. Nós cantamos agora, né? Sobre Jesus, santo e ungido. Teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. É algo doce, é algo sublime, algo suave. E nós cantamos ainda, não sei se foi intencional a escolha das músicas ou não, mas nós cantamos acerca de Jesus, que é o eterno sumo sacerdote também, né? Este é Jesus. Este é Jesus, e não há outro nome pelo qual alguém deva ser salvo debaixo dos céus. Não há, porque é Ele que tem toda a autoridade. Então Jesus, ele herda esse nome mais excelente do que todo e qualquer ser que jamais existiu. Porque, como eu falei, os anjos são subordinados. São seres celestiais, mas eles são subordinados a Deus. E é o próprio Jesus. Mas Jesus é a exata expressão de Deus. Quem olha para Ele, vê a Deus. E é por isso também que nós oramos em nome de Jesus. Porque não tem outro nome mais poderoso pelo qual nós possamos orar. Não tem outro nome mais poderoso que possa nos auxiliar, trazer solução. Não há outro nome que seja superior. Hebreus está nos falando isso, de que não há outro superior a Jesus. É Ele, ponto final. Fim de papo, como a gente costuma ouvir. É isso. É isso. E eu quero, partindo já para a conclusão desta minha fala, meus irmãos, como eu disse, o óbvio, nós ouvimos lá na palestra na IPI Água Verde semana passada lá, que o óbvio, ele precisa ser dito, né? Às vezes a gente pensa, é óbvio, né? Então todo mundo sabe. Não, o óbvio precisa ser dito. Precisa.
E nós estamos então, irmãos, falando aqui a respeito de Jesus. Essa palavra é voltada para Jesus. Não há outro. Essa palavra é sobre aquele que é superior a tudo e a todos. Essa palavra é sobre aquele que é o grande profeta, o maior profeta, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é o rei dos reis. Esta palavra é sobre aquele que falou diretamente com as pessoas. Eu falei esses dias, que privilégio, imagina, daqueles que estiveram ali pessoalmente com Jesus. Que privilégio. Mas nós somos privilegiados hoje também, porque Ele mesmo está em contato diretamente conosco, pela fé. Porque essa palavra é sobre Ele, aquele que ainda não apenas falou aqui diretamente, mas ainda fala através da palavra. É a respeito daquele que é a exata expressão de Deus que nós estamos falando, aquele que possui a mesma essência divina do Pai. Eu não me concentrei ali em um aspecto, mas tem um termo que fala que ele é da mesma substância. Jesus, a essência de Jesus é da mesma substância do Deus Pai. É a mesma coisa, é a mesma essência, é dele que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele que é a razão da criação, é o Logos, é a razão da existência de tudo. Nós estamos falando daquele que se entregou como Cordeiro de Deus por nossos pecados, o sacrifício perfeito, e que ressuscitou, e que hoje está vivo, e que hoje reina à direita de Deus Pai, e que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Nós estamos falando daquele que tem um nome sobre todo nome. Nós estamos falando daquele que pode salvar a mim e a você, e a quem estiver escutando, depois que essa mensagem terminar, pelo poder do seu próprio nome. Nós estamos falando daquele que pode nos dar o socorro, daquele que é o nosso refúgio, daquele que pode salvar nossa família. E é a respeito desse Jesus, que é a própria revelação de Deus, porque quem o olha vê a Deus. É a respeito dele que todos precisam saber. É essa revelação que todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber, e Deus tem trazido isso ao meu coração. Isso tem me incomodado, porque nós precisamos. O Paulo falou: ai de mim se não falar do Evangelho. A gente tem que tomar isso para nós, eu tenho que tomar isso para mim, e você, em nome de Jesus, tome isso para a tua vida. Ai de mim se eu não falar do Evangelho. Se aqueles que pregaram para nós, sejam pais, sejam vizinhos, sejam quem for, amigos, tivessem sido medrosos, como nós somos tantas vezes, ai de nós. E Deus tem entre aspas, me incomodado, trazido esse desconforto ao meu coração, porque nós precisamos que as pessoas saibam disso. No ônibus, na fila do açougue, os vizinhos. O Senhor tem me falado a respeito dos meus vizinhos. Que Deus tenha misericórdia de mim, da minha esposa. O Senhor tem falado comigo a respeito dos meus vizinhos. Nós precisamos que as pessoas saibam disso, de que elas vão encontrar Deus, porque é isso que o nosso coração no fundo anseia, não nas drogas, não na promiscuidade, não nos jogos, não nos carros, não. Elas vão encontrar Deus quando elas olharem para Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus Pai. Amém? Amém. Eu quero orar com você mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que esta palavra, ela, ao mesmo tempo em que acalenta o nosso coração, no sentido de nós sermos gratos pela revelação do Senhor em Cristo Jesus, ela também nos confronta, ela também nos desafia, ela me desafia, Senhor, a nós sermos instrumentos aqui onde nós estamos, para que
essa revelação alcance mais pessoas que precisam saber disso, assim como nós precisávamos um dia, Pai. Que o Senhor nos ajude a não sermos medrosos. Falamos ali há pouco que a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Não é esse espírito que o Senhor nos deu. E se ele está em nós, essa covardia, como cristãos, alguma coisa está errada, e que o Senhor nos mostre, Senhor. Mas não foi esse espírito que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Pai, a sermos destemidos, a não sermos tímidos. Nos ajuda, Pai, o que nós precisamos só é falar daquilo que o Senhor fez por nós. Eu preciso falar do que o Senhor fez por mim, na minha vida. Acima dos conceitos teológicos, que também têm a sua importância, das doutrinas, nós precisamos falar do que Jesus fez por nós. Então nos ajuda, Pai, a mim e aos meus irmãos, para que sejamos realmente esses instrumentos da revelação de Deus, para que as pessoas entendam que elas vão encontrar Deus, elas vão encontrar aquilo que lhes falta quando elas olharem para Jesus. E é em nome dele mesmo, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos, que nós clamamos esta ajuda e que nós te agradecemos, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.